No resto do mundo, por outro lado, desde os anos 50 e 60, a economia passava por uma profunda transformação, né? Essa transformação envolvia você ter cuidado no desenvolvimento de modelos teóricos mais formalizados, com implicações claras, né? A teoria econômica, desenvolvimento da teoria dos jogos, de equilíbrio geral, né? Com modelos para os mais variados tipos, né, de hipóteses, né? E aí a preocupação não é tanto com uma certa visão de mundo. Você tem jogos cooperativos, jogos não cooperativos, modelos com mercados competitivos, modelos com mercados oligopolizados, enfim. Mas era desenvolver, olha, quais são as proposições que nós podemos derivar? Quais são as consequências de determinadas hipóteses? Se eu supor que os mercados funcionam dessa maneira, quais são as consequências? E daquela maneira? E se eu não tenho mercado, como é que eu desenho uma política pública nessas circunstâncias para ser a mais eficiente possível? E por aí vai, né? Então é todo o surgimento da teoria econômica que floresceu aí nos 50, 60, 70 e boa parte dos 80. Em paralelo a isso, com uma pequena defasagem, né, começa a surgir a econometria para analisar dados, né? Você começa a ter algumas bases de dados, né, e você começa a testar a hipótese. Então, por exemplo, nos anos 50, o Schultz, professor de Chicago, tem o primeiro insight, olhando alguns dados, sobre a importância da educação para o salário das pessoas, para a produtividade, para o salário. Gary Becker desenvolve isso em modelos, né, nos anos 60, 70, né, toda a teoria do capital humano, né? E aí, meados dos anos 60, sobretudo 70 e 80, você começa a ter testes empíricos. Vamos ver, será que essa hipótese, essa conjectura para de pé? Será que quando eu olho dados, né, essas bases com microdados, eu consigo testar, eu consigo identificar que, de fato, a educação causa aumento de produtividade e salário? Será que isso é verdade ou não, né? E você começa todo esse desenvolvimento da economia aplicada, né? Como é que eu pego aqueles modelos teóricos, são vários, tem uma gama imensa de modelos, e as bases de dados para testar. Como é que eu separo o que é correlação, dois fatores que andam conjuntamente, de um teste de causalidade? Não, de fato, eu posso afirmar com alguma segurança que este fator causou aquele. Esse é o tema da economia naqueles começa a desenvolver nos 70, 80 e sobretudo a partir dos anos 90, né? E essa abordagem vai se sofisticando, né? Com você começa a ter os experimentos com grupos controlados, né? Você pega um conjunto de pessoas, randomiza uma parte para a esquerda, uma parte para a direita, alguns recebem a política pública, outros não, ou algo parecido, e você testa impacto, né? Isso se desenvolve muito nos anos 2000, 2010. Né? Então você começa a mudar o debate lá fora sobre política pública, né? Em vez de discutir, olha, eu tenho uma visão de mundo, eu acho que é por aqui, e aí eu vou tomar essas estratégias porque esse é o caminho, né? Você começa primeiro o grau de detalhe da política pública muda muito, né? Eu estou preocupado qual é a política de remuneração dos professores que se revela mais eficaz para auxiliar no aprendizado dos alunos. Então, tenho vários experimentos em escolas, em países, que adotaram regras diferentes, às vezes aleatorizadas, né, de remuneração dos professores, e qual é que teve mais impacto no aprendizado posterior dos alunos, né? Controlando-se, inclusive, para quem não recebeu a proposta na mesma região, né, de forma aleatória. E aí o debate sobre política pública muda muito, né? Ele muda muito porque você começa a ter evidências sobre esses aspectos muito específicos do desenho, né? E também, ao mesmo tempo, começam a surgir as grandes bases de dados, aí fim dos anos 90, 80, 90, vai, 89, 90, mas essa pesquisa prolifera no fim dos anos 90, né? Base de dados aí para 50 anos, já atualmente 70 anos, uma centena de países, pouco mais ou pouco menos, dados muito desagregados, sobre o que está de fato associado com as experiências de maior crescimento ou menor crescimento dos países.
Então, tanto a política macro desenvolvimento começa a mudar, quanto a implementação de política pública, né? Isso muda muito o debate, né? Deixa de ser um debate apenas você é mais liberal, que é uma economia mais aberta, você é mais desenvolvimentista, acha que o Estado tem que estimular o desenvolvimento econômico por meio de subsídios. Mas olha, vem cá, como é que na prática isso funciona, né? Onde que o Estado de fato pode ajudar o desenvolvimento setorial, aqui ou acolá, ou a política social pode ser mais eficaz e reduzir a pobreza ou não? Infelizmente, né, o Brasil ficou fora desse debate. Quer dizer, o debate nesse Brasil, enquanto o mundo se moveu para este tipo de debate, né, mais baseado em evidências, com maior detalhamento das propostas, né, com maior ajuste fino dos instrumentos a serem utilizados, no Brasil o debate continuou, e continua até hoje, essencialmente dominado por essas visões de mundo, onde você encaixa as pessoas em caixinhas. Né? Você é liberal, você é desenvolvimentista, você é esquerda tipo 1, tipo 2, você é direita tipo 3, tipo 4. Né? E nós não conseguimos levar um debate mais sofisticado, mais cuidadoso. Né? Quais são as suas bases de dados? Qual é a evidência que você tem? Qual foi o teste que você utilizou? Será que tem um problema de endogeneidade aqui? Qual foi a sua estratégia de identificação? Né? Isso não acontece. Então, o debate no Brasil é um debate que fica nessa retórica da persuasão com base, enfim, na sedução das narrativas, né? Com pouca atenção ao detalhe dos dados e das propostas.